Shalom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo este vídeo, mas hoje, por volta das 3 horas da manhã, quando eu acordei para ter ali o meu momento de oração com Deus, enquanto eu orava ali, o Senhor pediu para que eu anotasse algumas coisas e que era para eu estar gravando este vídeo. Então, quando foi 3 horas da manhã do dia 13 de 8 de 2026, no momento em que eu estava ali falando com Deus, Ele pediu para estar fazendo este vídeo, para estar postando. E eu quero chamar você para uma reflexão comigo. A nossa vida, como nós a conhecemos, é só uma. É apenas essa vida. Nós só temos essa vida aqui. E a Bíblia, ela é a minha regra de fé e prática. A Bíblia, ela é a regra de fé e prática de todo cristão. E eu já li a Bíblia toda, e de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, no princípio, nós temos Jesus Cristo, o Alfa, o princípio. Em Apocalipse, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E para que não reste dúvidas, João disse em Apocalipse 1, 17 e 18: e quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então nós temos aqui claramente o ômega, o princípio e o fim, revelado claramente nas Escrituras. E para você que acredita em reencarnação, a Bíblia, eu não quero te desanimar, não quero desapontar você, mas a Bíblia fala de duas ressurreições, uma de justos e outra de injustos. A Bíblia, em Daniel capítulo 12, verso 2, nos diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo também eternos. A palavra eternidade aqui, ela está designada tanto para o justo quanto para o injusto. E tem pessoas que creem que as pessoas destas duas ressurreições, elas retornarão em um outro corpo, mas isso não tem sustentação à base das Escrituras. E eu vou mostrar por quê usando a própria Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, por meio do corpo, aquilo que fez de bom ou de mal. Sem arrependimento, o justo juiz te espera sem imparcialidade. Lá em Salmos 7, 11 e 12, diz que Deus é um justo juiz. E isso é verdade. Está escrito assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Mateus 3, verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1, 4, e apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Precisa de arrependimento para receber perdão. Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que designou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Agora imagina comigo uma pessoa que praticou mal durante sua vida, recebendo um novo corpo, um corpo que nunca cometeu um pecado, um corpo que nunca transgrediu as leis de Deus, recebendo a condenação por pecados que sequer ele cometeu. Aí eu te faço uma pergunta: onde está a justiça nisso? Onde que fica a justiça? A Bíblia fala mais de uma vez que cada um colherá aquilo que plantou, e não o contrário. Com isso, eu não estou dizendo que alguém se salvará por alguma obra boa ou má. A salvação, ela não vem por meio das obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício dele, somos justificados, e a salvação é somente pela fé. João 3,16 nos diz que todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Hebreus 9,27 diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. A morte aqui é morte biológica, é morte física. Depois da morte é juízo. A morte, ela não quita os seus pecados, ela te conduz ao encontro do justo juiz que nós lemos lá em Salmos. Romanos 3,10 ainda vai nos dizer assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:22 e 26. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Você precisa crer em Jesus Cristo, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. Romanos 2, capítulo 5, verso 11 e 11 diz assim, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Há um dia da ira, o dia em que Deus vai se manifestar desde os céus para julgar toda a maldade do homem. Verso 7, continuação, verso 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Verso 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os livros de Apocalipse 20
é o registro de toda a humanidade. Cada palavra, cada pensamento será devidamente recompensado. Jesus disse que toda palavra ociosa que os homens disserem, que nós teríamos que dar conta dela nos dias do juízo, e que por nossas palavras nós seríamos justificados e por nossas palavras nós seríamos condenados. Isso está lá em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Efésios 4, 29 colabora com isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação. Então, tome muito cuidado com as suas palavras, com aquilo que sai da sua boca. Ah, mas eu não sabia que isso é pecado. Levítico 5,17 vai falar sobre isso. Levítico 5,17 diz que se alguém fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que você não soubesse, ainda que você não saiba, contudo, você será considerado culpado. Não saber não te exime da culpa. O juiz vai analisar as provas contra você, as provas que estarão registradas no livro de Apocalipse 20:11. A sua consciência, ela vai te acusar ou ela vai te defender. Romanos 2:15, 16. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E todo aquele que a consciência acusar, não ousará erguer os seus olhos e contemplar a face do Criador. Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então naquele dia, se você não for santo, se você não pertencer à classe das ovelhas, que vai ser separado dos bodes, as ovelhas vão estar à direita, os bodes à esquerda, você não terá o privilégio de olhar diretamente para o Senhor. Você não terá este privilégio. A sua consciência te comerá como um verme faminto, e você se lembrará de todas as oportunidades que você teve de aceitar as boas novas do Evangelho. Então você vai dizer: por que eu rejeitei? Por que muitas vezes eu tive a oportunidade de aceitar, de crer e não criei? Eu rejeitei esta palavra. Me avisaram que este dia chegaria e eu não dei crédito. Lucas 10,16 confirma isso. Quem vos ouve a mim, quem vos ouve a vós, é a mim que ouve. E quem a vós rejeita, é a mim que rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. João capítulo 14, 15, 21, 23 e 24. Verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isto que a palavra do Senhor está nos dizendo. Você precisa amar o seu próximo. Aquele que aborrece o seu irmão, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2,11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No Antigo Testamento, para uma pessoa ser apedrejada quando havia prática de adultério, precisava-se ali de 2 ou de 3 testemunhas. Agora no Novo Testamento, Jesus ele sobe a régua, e ele vai dizer que quando alguém olha para uma mulher e cobiça essa mulher, lá no seu coração,
Você olhou para uma mulher com intenção impura, lá no seu coração você já cometeu adultério com aquela mulher. Mateus 5:28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Tiago 4:4 fala sobre isso. A mensagem hoje está sendo pregada, e se você rejeitar esta mensagem, você também será rejeitado por Jesus Cristo. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mateus 10:33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Os tímidos, a timidez aqui não tem a ver com temperamento. É você que ouviu a palavra, negligenciou a palavra. É disso que se trata os tímidos nesse texto. O dia do juízo vem, acredite você ou não. Jesus foi a figura mais importante da história. A história foi dividida em antes e depois dele. E um dia ele retornará para trazer juízo a este mundo. Então prepara-te para ser achado como um justo no livro da vida, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que você se prepare, para que você não seja como os bodes que serão colocados do lado esquerdo. Às vezes a pessoa pode falar, mas eu sou um bom cristão, né? Eu venho para a igreja, eu pratico boas obras. Ninguém será salvo pelas obras. Nós seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. Seremos salvos se rejeitarmos o nosso velho homem, as práticas carnais, os nossos desejos carnais. Então, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com quem você ama. Seja você também um semeador das boas novas do reino de Deus. Compartilhe essa mensagem, curta, comente, compartilhe. Faça a semente do evangelho chegar no coração de pessoas. Pode ter pessoas precisando ouvir esta palavra. Às vezes nós perdemos tempo vendo dancinha, vendo vídeos de entretenimentos inúteis, sendo que a preocupação de Jesus conosco é sobre a nossa alma. A nossa alma terá um destino eterno. Não negligencie, conserte-se hoje com Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Fique com Deus. Shalom. Se essa palavra falou ao seu coração, que Deus te abençoe, te conforte e que o Espírito Santo do Senhor possa te dar uma oportunidade de se reconciliar com seu Criador. Shalom.